a provisão de Deus. Quantos aqui creem que existe uma provisão da parte de Deus? Amém? A provisão de Deus. A provisão de Deus. Quero parabenizar todas as mães, né? Tanto as mães naturais, as espirituais, e dizer que o Senhor é com vocês. Amém? Agraciadas são vocês. Texto base, Lucas 4, 18 ao 19. Texto base, Lucas 4, 18 ao 19, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aqui Jesus estava sentado numa sinagoga, participando de um culto, vamos assim dizer. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ele abre esse livro, e ele abre nessa passagem, onde cita Isaías, amém? E ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, ungiu-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Pode continuar no 20, não estava ali. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, fixados nele. Mais um. E então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Aleluia! A provisão da parte de Deus se manifestou. Amém? A provisão da parte de Deus. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Queridos, as situações naturais não definem a provisão natural. Quer dizer, as situações naturais, elas não definem a provisão da parte de Deus. Desculpa. Então, o que eu estou passando não define aquilo que Deus tem para mim, amém? Isso nós falamos e falamos e falamos. E Paulo fala: eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque é segurança para vocês, amém? Então a minha situação, ela não define a provisão de Deus sobre a minha vida. Então hoje, num mundo caótico, sobrecarregado, num mundo que está cada vez mais desanimador aos olhos humanos, aos olhos do mundo, né? Essa natureza cada vez mais caída, com essas incertezas econômicas, com essa agitação global, com essas políticas que parecem se estender para um futuro, com essa situação toda que está o nosso caos, às vezes os nossos corações tremem, sim ou não? Sim, né? Às vezes nós olhamos para o mundo e nós pensamos: meu Deus do céu, o que vai ser desse mundo? Jesus do céu, tende piedade de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. E eu quero dizer para você essa noite que eu tenho uma palavra de ânimo para a igreja, amém? Nós não podemos andar preocupados com isso. No entanto, a Bíblia nos lembra que, embora nós estamos nesse mundo, Jesus fala que nós não somos desse mundo, amém? Jesus fala em João 17,16, eles não são do mundo. Jesus fala, olha ali, eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus fala para mim e para você. Então não se preocupe com as coisas do mundo, amém? Porque você não é desse mundo, você não pertence a esse mundo. A sua identidade é celestial, amém? Embora vivamos nesse mundo, nessa forma corpórea, uns um pouco maiores, outros um pouco menores, mas nós não somos desse mundo, amém? Nós não pertencemos a esse mundo. Então, ao longo das Escrituras, vemos que as condições naturais, elas nunca limitaram a provisão de Deus para os seus filhos, para o seu povo. Você vai perceber, desde Gênesis até Apocalipse, você vai perceber que nunca nenhuma condição humana fez com que o plano de Deus parasse, amém? Nunca, em hipótese alguma. Você vai ver, José prosperou no Egito durante um período de fome. Abraão também prosperou em um período de fome. Ele foi ao Egito num tempo de fome, mas ele saiu próspero. O rei do Egito deu para ele bens. Aí Isaac semeou durante a fome, em uma terra seca. Olha só que loucura, Isaac numa terra seca, sem fundamento lógico humano nenhum. Ele semeou, e a palavra vai dizer que ele colheu 100 vezes mais.
tanto que os filisteus ficaram com inveja dele. Esse é o nosso Deus, amém? O Deus da provisão. Repita comigo: o meu Deus, o meu Pai, é de provisão. Eu posso descansar na palavra dele, porque certamente ele já proveu todas as coisas. Amém, graças a Deus por isso. Filipenses 4,19, um texto muito conhecido, diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo tudo aquilo que vocês precisam. Então ele está falando: o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir. A palavra suprir aqui, queridos, é plero, ou seja, é sermos supridos, é se tornar cheio, é ser completo, preenchidos ao máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberadamente, ter em abundância, estar plenamente abastecido, preencher até o topo, assim que nada faltará para completar essa medida. Amém? Essa palavra vem da palavra raiz, pleto, que é estar completo. Imagine agora, eu com um copo aqui, eu começo a derramar uma água nesse copo, e esse copo ele vai enchendo, ele chega uma hora que ele começa a transbordar, não é assim? A graça de Deus é que essa água ela nunca para de jorrar. Quando eu esvazio, ela transborda, eu nunca vou vencer Deus nisso. Então essa aqui é a palavra do Senhor. Então ele está falando que Deus, na sua riqueza inesgotável, ele vai suprir em Cristo Jesus, amém? Então, perceba que em Cristo nós somos preenchidos até a borda, abastecidos além da medida, completos em cada necessidade. Ei, nós andamos sempre em abundância, nós não sentimos falta, nós não sentimos vazio, nós não temos limites, amém? A nossa provisão flui das riquezas de Deus, que são inesgotáveis, não dos recursos desse mundo, mas daquilo que Deus tem para nós, em Cristo Jesus, amém? Então o suprimento de Deus, ele opera independente da economia mundial. Então fique tranquilo, fique tranquila. O nosso Deus, diz a palavra, o nosso Deus, segundo a sua riqueza gloriosa, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Amém? Então a nossa provisão flui do Senhor. Ouça e declare a palavra para receber plenamente o que Ele já providenciou. Pegue a palavra dEle. Ouça, fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra, declare a palavra, verbalize essa palavra, declare para que o mundo ouça, amém? Declare essa palavra, e aí sim você começa a ter acesso àquilo que Deus tem para você, amém? Então nós precisamos viver nesse mundo com toda uma confiança, com toda uma esperança, de que Deus em Cristo Jesus já supriu todas as coisas, amém? Então eu vivo agora em uma firme esperança, diz a palavra. Eu vivo agora numa firme esperança, porque eu tenho certeza que Ele já supriu todas as coisas. Deus, segundo a sua riqueza em glória, já supriu, amém? Prosperidade, queridos, não é somente dinheiro. Eu não estou aqui para falar de dinheiro, amém? Quando eu falo em prosperidade, quando eu falo em suprimento da parte de Deus, eu não estou falando somente da comida, da bebida, do dinheiro que você vai comprar seu carro, a sua casa, que você vai construir. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando que Ele vai suprir todas as áreas das nossas vidas, amém? Quando nós falamos em abundância da parte de Deus, não tem só a ver com dinheiro. Ao contrário, tem a ver com tudo aquilo que a obra trouxe. Porque se eu achar que a prosperidade ela só vai ao dinheiro, eu estou idolatrando ao dinheiro. E você sabia que nós podemos idolatrar ao dinheiro, servir a Mamon, ao Deus do dinheiro, sem ter R$1 no bolso? Eu posso ser muito rico, mas ser desprendido de dinheiro. E eu posso ter um amigo do meu lado muito pobre, mas que só fala em dinheiro. Esse é o Deus dele. Você consegue entender isso? Então prosperidade, ela vai além
de recursos financeiros. Jesus não morreu na cruz só por nos dar uma vida boa. Amém? Ele morreu na cruz para que nós possamos reinar em vida. Amém? Governar sobre essa terra. Todos comigo? Queridos, prosperidade, eu vou dar alguns exemplos. Existe prosperidade na plenitude espiritual e racional, que é sobre viver em harmonia com Deus e com os irmãos. Crescimento em sabedoria e conhecimento. A verdadeira prosperidade inclui entendimento, inclui discernimento das coisas. Frutos de justiça, de integridade. Prosperidade inclui uma vida justa, uma vida reta, santa diante de Deus. Sucesso para a realização dos planos de Deus em nossas vidas está ligado a um cumprimento do propósito divino para nós. Isso é prosperidade. Eu posso olhar para o irmão e dizer assim: nossa, como ele é próspero. Não, mas ele não é rico. Não, mas ele está cumprindo o plano de Deus sobre a vida dele. Isso é prosperidade. Amém? Então pare de pensar que prosperidade é só dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Amém? É um Deus que supre todas as coisas. O meu Deus suprirá todas as coisas de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Ele já supriu. Amém? Aleluia. Ao abrirmos as Escrituras, vemos claramente que Jesus veio para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos. Cativos é aquele que estava preso, estava privado de uma liberdade, ou seja, um prisioneiro de guerra, alguém encarcerado. Ele traz restauração da vista aos cegos. Ele pôs em liberdade os cativos e proclamou o ano aceitável do Senhor. Queridos, eu olho para isso aqui e eu digo: meu Deus, eu era o pobre, eu era o cativo, eu era o cego, eu era o oprimido, mas graças a Deus que Ele morreu a minha morte. Graças a Deus que Ele sofreu, Ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, e agora eu posso viver o ano aceitável do Senhor. Queridos, essa passagem é extremamente para nós. Ele nos deu vista. Ele nos deu vista, Ele nos tirou de uma pobreza espiritual, Ele nos tirou de uma escravidão de Satanás e seus demônios, Ele nos tirou daquela cegueira que nós tínhamos, aquela paixão pelas coisas do mundo, Ele nos libertou disso, Ele deu liberdade aos oprimidos. Eu e você não estamos mais debaixo do julgamento de Satanás e seus demônios, ao contrário, nós somos livres, libertos, porque a provisão vem de Deus, através de Cristo Jesus. Amém? Meu Deus. Queridos, muitos estão rejeitando a provisão divina, porque olham para fora, olham para outras igrejas, olham no YouTube e veem pessoas que estão fora de um contexto e dizem: eu não quero servir Jesus, se é para fazer tal coisa. Se é para fazer tal coisa, eu não quero servir a Jesus. Esse Deus que eles falam, irmãos, pelo amor de Deus, coma do pão da vida. Escute o seu pastor, escute o seu líder, fora isso é balela. Amém? Não olhe para as coisas do mundo, não olhe para as pessoas do mundo, olhe para a palavra de Deus. Não olhe para escândalos, não fale sobre escândalos, não se alimente disso. Amém? E quando eu e você nos alimentamos de escândalo, nós compartilhamos escândalo, nós ficamos remoendo escândalo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando de experimentar a verdadeira vida em Deus, a abundância em Deus. Amém? Queridos, e a verdade ainda ela permanece. A Bíblia está repleta de promessas de Deus para prosperar os seus filhos. Amém? Então pare de olhar para escândalos. Não seja você uma pedra de tropeço. Corte o assunto, porque a Bíblia diz em Josué 1,8 que então farás prosperar o teu caminho, então farás próspero o teu caminho. Quando é que eu vou ser próspero no meu caminho? Quando o Senhor vai fazer próspero o meu caminho? E quando eu vou ser bem sucedido? Quando eu meditar na palavra de Deus. Não é quando eu vou para o YouTube e eu digo: mais um, olha lá, tu viu lá o cara? Nada a ver, né? É por isso que eu não vou mais. Para com isso, para de olhar para pessoas, não perca o seu tempo.
Existe uma provisão de Deus e nós não experimentamos porque nós estamos colocando o foco no lugar errado. Amém? Todos comigo? Meu Deus. Salmos 1 declara que o homem justo prospera em tudo o que faz. E o primeiro ponto é: a provisão de Deus é comprada com sangue. A provisão de Deus é comprada com sangue. A provisão de Deus é comprada com sangue. A provisão de Deus para nós que cremos na obra de Cristo Jesus flui, não por causa de nós, mas por causa da obra perfeita. Amém? Queridos, deixa eu contar uma história, deixa eu elaborar uma fábula, um conto. Vamos dizer que o Marcos herdou um vinhedo do seu avô. Vamos supor que o Marcos herdou um vinhedo do seu avô. E ele não estava com o seu avô, então ele não tinha noção como é que cultivava esse vinhedo, como fazia essas coisas. Mas ao assumir essa propriedade, ele percebeu que as videiras produziam uvas de qualidade extraordinária. Ele olhava para aquelas uvas e falava: uau, que uva gostosa, que suco maravilhoso. O que é isso que o meu avô fazia? Que coisa gostosa, que coisa deliciosa. Queridos, eu quero dizer para você que é o seguinte: pouco ele sabia que essa terra foi preparada com muito sacrifício. Amém? O seu avô, por muitas vezes, vamos ilustrar que ele sozinho, ele estava lá, ele enfrentou pragas, ele enfrentou tempestades, ele enfrentou dias difíceis, ele teve que transformar uma terra pedregosa, uma terra rochosa, não, uma pedra ruim, uma terra ruim, vamos dizer assim, sabe, um solo ruim e um solo fértil. Então aquele avô dele trabalhou incansavelmente para que aquelas uvas, depois de 2 gerações, pudessem dar um melhor suco. Amém? Todos comigo, entenderam? Esse é o Marcos, ele recebeu isso. Sérgio, o que isso tem a ver? A aplicação é que, assim como o vô do Marcos preparou tudo isso, deixou tudo pronto e agora ela só produz, Cristo Jesus pagou o nosso preço com sangue. E hoje podemos experimentar da abundância da obra da cruz. Amém? Muitas vezes nós esquecemos que a nossa colheita atual é o fruto de um sacrifício do passado. Tetelestai, está pronto, está consumado. Eu preciso agora é o quê? Eu preciso agora é o quê? É saber dessa obra, conhecer essa obra. Amém? Eu não estava lá quando ele morreu. Quem é que estava? Ninguém. Mas eu experimento, eu usufruo. Eu sou abençoado por isso. Amém? Ilustrando um pouco. Então o nosso Senhor Jesus se tornou pobre na cruz, despojado até mesmo das suas vestes, para que hoje nós possamos estar revestidos da sua abundância, abundância em todas as áreas das nossas vidas. Todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Amém? Então os nossos corações, eles precisam estar ancorados, apontados para a obra de Cristo Jesus. Amém? E aí sim, vivemos uma vida sem medo, sem culpa, sem ganância. Então ele recebeu toda a reprovação, todo o insulto estava sobre ele. Ele recebeu tudo aquilo que era para mim e para você. Foi tudo depositado sobre Jesus. Ele pagou o preço e nós apenas usufruímos dessa obra maravilhosa. Cada necessidade, seja emocional, física, espiritual, foi totalmente suprida na obra da cruz. Amém? Deus não quer que o sofrimento e o sacrifício de Cristo Jesus sejam em vão. Deus não quer isso. Ele deseja que entremos plenamente em tudo que a obra do seu Filho nos garantiu. Amém? Esse é Jesus. Segundo ponto, a fé nos posiciona para receber o que a graça já nos deu. A fé nos posiciona para receber o que a graça já nos deu. Ficou parafraseado isso aqui, né? Ficou bonito. Queridos, a fé nos posiciona. A fé coloca eu e você em uma posição. Pode deixar aqui, Davi, por favor. A fé nos coloca em uma posição para receber o que a graça já fez.
Você consegue entender isso? A fé, ela me posiciona, ela aponta para aquilo que a obra de Cristo Jesus já fez. Amém? Queridos, eu já falei isso uma vez, duas, e eu vou falar novamente. Eu vou abrir um negócio, eu vou fazer tal coisa, amanhã eu tenho um contrato para fechar. Não coloque fé nisso, não vai acontecer. Fé não olha para frente, fé olha para trás. Eu não posso ter fé, eu vou ter fé que o meu Flamengo vai ganhar na quarta-feira. Eu vou ter fé que amanhã eu vou vender 100 mil reais, 200 mil reais. Marcos, eu vou ter fé que amanhã eu vou vender bastante instrumento musical. Queridos, a fé olha para a obra completa, amém? E agora, Sérgio, o que é que eu faço? Aí sim, a Bíblia vai dizer que com esperança eu olho para o futuro. Eu posso ter uma firme esperança, porque a fé garante no meu coração, no meu espírito, que tetelestai, está consumado, amém? Eu tenho arrepios, calafrios, quando alguém usa a palavra expectativa. Me dá porque a expectativa ela é frustrada. Quando eu contrato alguém, eu digo para ela o seguinte: você vai fazer tal e tal coisa, e eu coloco expectativa nela, e ela não entrega aquilo que eu quero, eu desfaleço, eu fico constrangido, eu fico triste. Por isso, tudo que você vai fazer, não coloque expectativa, coloque esperança, amém? Porque a expectativa ela frustra, mas a Bíblia vai dizer que a firme esperança, você não vai ouvir expectativa na palavra de Deus, você vai ouvir esperança. Porque quando eu estou em esperança, eu tenho a esperança que o ministério de jovens dessa cidade vai ser impactante nessa cidade. Vai impactar pessoas, vai tocar jovens. Eles vão ser batizados no Espírito, eles vão ser jovens que crescem debaixo da graça de Deus. Essa igreja eu tenho esperança que ela já é pequena. Isso não falha. Mas se eu digo, eu tenho expectativa que hoje vai dar 300 pessoas, e eu chego aqui e vejo 200, eu me entristeço. Todos entendem isso? Amém? Então, queridos, a fé nos posiciona para receber o que Jesus já nos deu na cruz. A fé não é movida por desejos. A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo, a palavra consumada, amém? Pela fé, nos apropriamos de todas as bênçãos que a graça já nos concedeu gratuitamente. Vamos contar uma história? Deixa eu trazer um conto para vocês aqui. Vamos dizer que a Dani, ela decide escalar uma montanha desafiadora. Ela olha aquela montanha, ela diz: eu vou fazer essa trilha até no topo dessa montanha. Então, mas ela olha para a montanha, ela não enxerga o topo. Por quê? Porque a montanha está encoberta de nuvens. Amém? Ela está encoberta de nuvens, então ela não consegue ver o topo. Mas mesmo assim ela diz assim: eu vou me desafiar, eu vou. Mesmo não vendo o que está além das nuvens, eu vou até o final. E ela vai, em cada passo, ela vai acreditando, ela tem uma esperança que será gloriosa, que a vista vai valer a pena, que tudo vai valer a pena. E quando ela alcança o topo, ela percebe que a jornada que parecia incerta, difícil, na verdade, valeu a pena. Valeu a pena. Então, aquilo que parecia impossível, que era incerto, porque ela não via o final, quando ela chega no fim dessa trilha, ela vê que valeu a pena, que a vista é maravilhosa, que uma trilha onde ela só precisava continuar caminhando em esperança. Eu tenho esperança que lá de cima vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. E quando ela chega naquele topo, ela diz: uau, valeu a pena, que vista maravilhosa, uau, eu consegui. Queridos, a Dani representa a todos nós. Muitas vezes nós não enxergamos a provisão que já foi liberada por Deus. Muitas vezes nós olhamos para uma situação e falamos: é difícil demais. Nós não conseguimos ter fé que a obra de Cristo Jesus me dá esperança para ver além daquela nuvem. Amém? Então nós olhamos para uma situação e falamos: como é que eu vou sair disso? Isso aí nem o Senhor sai. Não tem, eu vou fazer outra coisa, eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Queridos, eu quero dizer para você que eu e você precisamos andar em esperança.
A Dani representa a todos nós muitas vezes, que não enxergamos a provisão, que já foi liberada a nosso favor, que está disponível na cruz do Calvário. O que precisamos apenas é confiar em cada passo de fé. Estamos nos aproximando daquilo que Deus já nos preparou, amém? Cada palavra que eu declaro, cada palavra que eu leio, me aproxima daquilo que o Senhor já tem disponível para mim. Amém? Todos comigo? A montanha, o percurso da vida, que aqui eu coloquei, pode parecer impossível, pode parecer desafiador, mas a vista lá do alto e a vitória de ter chegado lá são garantidas para aqueles que persistem. Amém? O suprimento de Deus flui constantemente em nossa direção. Queridos, o suprimento de Deus, ele flui constantemente em nosso favor. Agora a sua mente está, nesse exato momento, a minha mente e a sua mente estão fazendo contas, mas eu quero dizer para você que mesmo nessa situação, Deus flui graça sobre as nossas vidas. Ele libera graça sobre graça, agora. O poder dele é liberado agora, amém? Olha o que diz 2 Coríntios 9:8. Nosso irmão já começou na mesma pegada. Deixa eu mostrar um outro lado desse texto. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 9:8. Deus é poderoso para fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Essa é a versão King James atualizada, a mídia é demais. Amém. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada. Olha que glória é isso. Queridos, embora esse texto possa parecer que ele está num futuro, embora esse texto, depende da versão, possa parecer que ele está num passado, num texto original aqui, no grego original, esse versículo está falando em um presente contínuo. Ou seja, é agora, é nesse exato momento, não é no passado e não é nem no futuro, é agora, em Cristo Jesus é agora, amém? Mesmo quando não conseguimos ver, as nossas circunstâncias naturais parecem contrárias, o suprimento dele flui constantemente agora, porque a palavra diz, o Deus poderoso, ou seja, o caráter constante de Deus, como um dunamis, como um poder que é ativo, faz abundar toda a graça para vocês. O Deus que é eterno e constante é quem sustenta tudo isso, para que todas as coisas, sempre em toda suficiência, ou seja, não é algo temporário, mas uma realidade que pertence para os que estão em Cristo. Quantos aqui estão em Cristo? É para você, amém? Superabundeis em toda boa obra. Ou seja, o sentido de uma ação contínua e repetida. Eu andei agora, eu respirei. Ele derrama graça. Ele derrama graça. Ele derrama graça. Ele derrama favor. Ele derrama bênção. Queridos, é um presente contínuo, amém? Então não viva por aquilo que você vê. Deus apenas não fez ou fará. Ele não fez ou fará, ele é um presente contínuo, ele está fazendo continuamente, amém? O que eu quero dizer para vocês, queridos, que embora o mundo possa dizer que existe uma escassez, que está chegando uma economia ruim, que estão chegando tempos difíceis, que as oportunidades estão se encerrando, que as portas estão se fechando, a fé vê as coisas de uma forma diferente. A fé olha e enxerga o suprimento, e quando eu enxergo o suprimento da obra 2000 anos atrás, eu tenho esperança para um futuro, amém? A fé confia que o suprimento já foi liberado por causa da obra de Cristo Jesus, amém? A fé confirma isso. Terceiro ponto, olhe para Jesus, a verdadeira fonte das nossas bênçãos. Uau! Olhe para Jesus, a verdadeira fonte das nossas bênçãos. Queridos, uma certa noite havia uma grande tempestade, e um capitão, ele lutava para manter o seu barco, o seu navio,
para chegar até o porto. E o curso, a distância, ela era incerta, porque o vento era forte, o mar as ondas eram altas. Elas ameaçavam engolir aquele capitão, aquele barco, aquela embarcação, porque os ventos eram contrários. Mas ele fixou de repente o olho num farol. De longe ele viu uma luz. Ele viu uma luz de longe. E ele olhou, ele falou: uau, é o farol. Então agora eu não vou mais por aquilo que eu tenho na mão, eu não vou através da minha bússola, eu não vou confiar nos meus equipamentos, mas ao contrário, eu estou vendo uma luz, eis que brilha uma luz, eu vou seguir essa luz, queridos. E ele foi ao encontro dessa luz, e ele se manteve firme, guiado em segurança, até o ponto que ele chega e ele é ancorado, ele desembarca no local previsto, sem olhar para o lado. O que tu quer dizer, Sérgio? Eu quero dizer que o capitão representa nós, enfrentando as tempestades da vida. Esse capitão nesse barco chamado vida, somos nós. E a tempestade vem, e o vento vem, e as ondas batem. Eu digo: uau, eu estou vendo uma luz. Eis que brilha uma grande luz. Eis que brilha uma grande luz. Ei, eu estou indo para o caminho certo. Eu olho para a frente, eu não olho para o lado. Não importa o que esteja acontecendo. Não, Sérgio, mas tu não entende. Agora aconteceu tal coisa. Agora vai dar problema. Não, eu vejo uma luz brilhando. O meu alvo é esse. Eu vou continuar nesse trajeto. Então o capitão representa nós andando na tempestade da vida. Mas quando mantemos os nossos olhos fixos em Jesus, como o capitão nesse farol, como ele enxergou esse farol, nós encontramos direção, nós encontramos força para superar os desafios. Queridos, Jesus é a nossa âncora. Ele é a luz que nunca falha, Ele é a direção que nunca se perde. Meu Deus! Hoje todas as bênçãos que desfrutamos, sejam espirituais, emocionais, físicas, foram plenamente garantidas pela obra do nosso Senhor Jesus. Amém? A sua obra pagou integralmente a dívida. Ele pagou a condenação que havia sobre nós. Sendo assim, Ele nos coloca em uma vida de suprimento, uma vida de favor, uma vida de paz, uma vida de comunhão. Embora tudo pareça estar caindo ao meu lado, eu posso olhar para Jesus e ter a esperança de que eu vou chegar lá. Amém? Queridos, a Bíblia diz que existia uma festa dos tabernáculos, e todos se reuniam uma vez por ano nessa festa dos tabernáculos. E lá era uma parte da festa, ela era consagrada de louvor, ações de graças, adoração ao Senhor, onde os sacerdotes, eles saíam tocando trombeta pela rua, o povo saía para a rua e comemorava com eles. Eles iam até um tanque chamado Siloé. Eles iam até esse tanque e eles buscavam água, porque depois eles voltavam com essa água, com essa água cheia, eles derramavam sobre o altar do Senhor. E no último dia especialmente, eles levantavam um clamor. No último dia da festa, o povo se levantava orando, pedindo para que Deus abençoasse o próximo ano, porque a festa dos tabernáculos, ela é para isso. Ele abençoava o próximo ano. Então eles oravam por chuva, incessante chuva sobre a colheita. E essa é a oração do povo, sobre uma provisão da parte de Deus. E lá em João 7 acontecia essa festa. E João 7, 37 e 38 diz: no último dia, João 7, 37 e 38, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, isso só pode ter sido uma referência àquela água derramada sobre aquele altar, sobre aquela oração daquele povo clamando por chuva, por água. E ele levanta em João 7,37 e diz: aquele que tem sede, vem a mim, eu darei de beber. Ele levanta e diz em voz alta: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, o nosso Senhor prometeu que rios de água viva, vida divina, de provisão, fluem de dentro para fora. Amém? Queridos, a palavra de Deus nos diz claramente que é somente através da obra de Jesus que nós precisamos olhar para Jesus, a verdadeira fonte de bênçãos. Amém?
Assim como um solo absorve as gotas de chuva que caem, nós precisamos absorver a palavra de Deus. Amém? O suprimento da parte de Deus é garantido através da obra acabada de Jesus. Amém?